Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Félix, sejam todos bem-vindos ao canal Estúdio de Crochê. Na aula de hoje eu trago para vocês esse lindo Pinóquio, vou deitar ele aqui para vocês verem todos os detalhes. Ele ficou com praticamente 20 centímetros, desde a pontinha do chapéu até o sapatinho. Todos os detalhes dele, ficou maravilhoso. Eu fiz ele em formato de Funko, rostinho quadradinho, ó. Então é um Funko Ami, tá? Funko Amigurumi. Eu espero muito que vocês gostem. Além dessa aula tá super especial, eu trago na videoaula várias dicas para vocês, tá? Eu trouxe um padrão aqui para vocês que é corpo único, não tem costura no corpinho, tá? A gente faz a perninha, já começa o corpinho e emenda o bracinho também. Fora isso, tem uma super dica que eu vou dar para vocês, ó, que eu só vou revelar para vocês no decorrer da aula, tá? Então a gente praticamente não tem costura nesse lindo Pinóquio, tá bom? Praticamente a gente vai costurar os botõezinhos, lacinho, chapéu, cabelo e nariz e as orelhinhas, só. Corpinho, cabeça, tem muita gente que tem dificuldade para costurar a cabecinha, então esse não tem costura, tá bom, pessoal? Espero muito que vocês gostem da aula, eu preparei essa aula para vocês com muito carinho. Se não for inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal, ative também o sininho de notificações para não perder nada do nosso canal, que tá recheado de novidades, tá bom? Espero muito que vocês gostem da aula, então vamos para a lista de materiais. Bom, pessoal, a lista de materiais que nós iremos utilizar são: vou trabalhar aqui com os fios amigurumis, tá? As cores que mais iremos utilizar são essas duas, preto e cor de pele. A cor de pele eu estou utilizando aqui a porcelana 7564 e a preta, que é 8990. Vamos utilizar um pouquinho de branco, 8001, um pouco de amarelo, 1317, um pouco de azul, 2194, um pouco desse marrom tâmara, 7220, e esse vermelho cereja, 3583. Vamos utilizar também um tubo de cola quente desse mais grossinho para a gente fazer a base do pescocinho. Uma tesoura prosa remates. Vou usar aqui marcador de pontos, agulha de tapeçaria e essa agulha mais fininha aqui, que é a de costura, tá? Para a gente costurar o botãozinho. Vamos precisar também de alfinetes, olhinhos com trava de segurança. Esse que eu estou utilizando aqui é o número 14. Ele é aquele olho normal, tá? Não é achatadinho, é aquele olhinho normal com aquela curvinha dos olhinhos, tá bom? Vamos utilizar aqui botõezinhos, 2 botõezinhos amarelos pequenininhos. Eu vou trabalhar a maioria do nosso Pinóquio com agulha 2,5. Mas eu vou utilizar também algumas vezes a agulha de número 3. Fibra de enchimento. E eu vou precisar de um plástico, alguma coisa dura, para a base do nosso Pinóquio, para ele ficar em pezinho. Eu utilizo tampa de margarina, tá? Então aqui em casa eu estou guardando todas as tampinhas de margarina, porque é um plástico duro e a base do nosso Pinóquio fica bem retinha. Então, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, vou começar aqui com agulha 2,5, com o fio branco. A gente começa pelo bracinho, porque esse Pinóquio praticamente não tem costura, tá? Então, fizemos um anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecha esse anel. Aqui a gente acabou de concluir a primeira carreira, tá? Agora, nessa segunda carreira, a gente vai fazer uma repetição de 2 vezes de
um aumento aqui no primeiro pontinho, então são 2 pontos baixos juntos, tá? Fiz 1, 2 e 2 pontos baixos separados, um para cada ponto de base, 1 e 2. Então, eu vou repetir isso, a gente vai fazer 2 vezes, né? Fizemos a primeira, vou fazer mais uma vez. Um aumento e 2 pontos baixos. E no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 8 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base, tá bom? Então, se na carreira anterior eu finalizei com 8 pontos baixos, essa carreira a gente vai fazer 8 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, o primeiro ponto que nós iremos fazer é um ponto bolha com 3 pontos altos, tá? Então, eu laço meu fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto pela metade. Então, eu puxo o meu fio, laço e tiro só 2 vezes, fico com 2 na agulha. Laço meu fio no mesmo pontinho, faço mais um ponto alto pela metade, tirando só 2 e deixando o outro na agulha. Laço meu fio e faço mais um ponto alto pela metade, tirando apenas 2. Então, aqui na agulha, a gente ficou com 4 laçadinhas. Eu laço e tiro tudo. Esse é o nosso ponto bolha, tá? E agora, a gente vai seguir aqui com pontos baixos até o fim da carreira. Então, eu vou fazer aqui mais 7 pontos baixos até o fim dessa carreirinha aqui. E eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, essa próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Um ponto para cada ponto de base. Então, a gente vai fazer aqui um total de 8 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz a minha volta em pontos baixos e eu vim terminar aqui o último pontinho com vocês. Por quê? Agora, a gente vai fazer uma troca de cor, tá? Então, eu só trago o meu fio e eu vou fazer aqui a laçadinha com a cor porcelana, cor de pele, tá? Pra gente já começar aqui o bracinho. Essa parte aqui é a luvinha do Pinóquio, tá? Então, com o fio cor de pele, eu finalizo esse último ponto aqui, tá? Então, completamos aqui o nosso 8º ponto com cor de pele, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, porém, o ponto blô, que é pego apenas na alcinha de dentro. Temos aqui 2 alcinhas, ó, e a gente deixa a laçadinha de fora e pega somente a laçadinha de dentro, essa laçadinha aqui, tá? Toda vez que eu vou fazer uma troca de cor, o primeiro ponto eu faço baixíssimo, mas eu conto como um ponto baixo, tá? E os demais eu faço normal, ó. Então, já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, pegando apenas a laçadinha de dentro, tá bom? Eu vou finalizar aqui essa carreira, vou arrematar esses 2 fiozinhos. Esse arremate aqui eu faço com 2 nozinhos e ponho o fio pra dentro do bracinho, tá bom? Então, vou finalizar essa carreira aqui com um total de 8 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base em ponto blô, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreira. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, voltando a pegar as 2 alcinhas, tá? Então, vamos fazer aqui 4 carreirinhas de 8 pontos baixos cada, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui as minhas 4 carreirinhas. O último ponto eu não termino e eu finalizo ele com o amarelo, tá? Igual eu já mostrei pra vocês lá na luvinha. Vou deixar ele aqui para eu arrematar depois.
E eu vou fazer agora ponto sobre ponto também. Lembrando que o primeiro, na troca de cor, eu sempre faço baixíssimo. A gente vai fazer aqui um total de 8 pontos baixos. E agora, pegando as duas laçadinhas, tá? 8 pontos baixos aqui em amarelo. A gente vai fazer duas carreirinhas de 8 pontos baixos cada, tá? Eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, vou arrematar este fio e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui esse bracinho. Esse bracinho aqui, ele é o esquerdo. Por que que a gente vai fazer um esquerdo e o direito? Porque temos aqui um dedinho, ó. Lembra aquele ponto bolha que a gente fez? É para formar esse dedinho aqui, ó. Quando a gente colocar ele no Pinóquio, vai dar para ver bem a diferença, tá? Então, esse daqui é o bracinho esquerdo e eu vou fazer com vocês agora o bracinho direito. Só muda uma carreirinha entre um bracinho e outro. Bom, pessoal, para começar o bracinho direito, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos no outro braço, tá? Um anel mágico com 6 pontos baixos dentro e fecha esse anel. Essa é a nossa primeira carreira. A segunda carreira, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto e um ponto baixo nos próximos 2 pontos. Então, eu fiz o primeiro e o segundo. A gente vai repetir isso, um aumento e 2 pontos baixos. E no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 8 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Essa próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer aqui um total de 8 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz os meus 8 pontos baixos e agora a gente vai fazer aquele ponto bolha, tá? Então, eu laço o meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto pela metade, laço o meu fio, venho no mesmo espacinho, um ponto alto pela metade, laço o meu fio, venho no mesmo espacinho e faço mais um ponto alto pela metade, ó. Ficamos aqui com 4 laçadinhas, eu laço e tiro tudo. Feito isso, eu já venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou finalizar aqui com 7 pontos baixos, um para cada ponto de base, tá? Então, eu vou finalizar essa carreirinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, a gente vai fazer aquela carreira que é diferente do braço esquerdo, tá? Apenas essa carreira é diferente, as demais a gente segue o mesmo padrão. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e aqui, ao invés de fazer um ponto baixo para cada ponto da base, a gente vai fazer 4 pontos baixos apenas, ó. 1, 2, 3, deixa eu pegar meu fio que ele repuxou, 3 e 4. Essa é a diferença do braço esquerdo pro braço direito, tá? Ao invés de trabalhar 8 pontos baixos nessa carreirinha aqui, a gente só vai trabalhar 4 pontos baixos. E assim a gente finaliza essa carreira, a gente só faz ela pela metade. Esse último ponto aqui, a gente não finaliza ele para fazer a troca de cor, tá? Então, eu já posso cortar o meu fio e pegar aqui o meu fio cor de pele e finalizar esse último ponto com cor de pele, tá bom? Finalizei. Já vou deixar aqui no cantinho para eu arrematar depois. E a próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto blô, tá? A gente vai fazer aqui os 8 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de dentro. O primeiro eu faço sempre baixíssimo e os demais eu sigo normalmente, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 8 pontos baixos em ponto blô e já volto com vocês. Pessoal, antes de finalizar essa carreira aqui que a gente tá fazendo agora, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço o meu arremate pra não ficar mostrando, tá, ó? Então, aqui eu dei 2 nozinhos nesses 2 fiozinhos aqui.
eu pego a minha tesoura e com a ajuda da minha tesoura, eu ponho esses fios aqui, ó, lá pra dentro, ó. Estão vendo? É assim que eu faço os meus arremates e nem dá pra perceber, ó. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa carreirinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, essa próxima carreira, a gente segue fazendo ponto sobre ponto, voltando aqui a pegar as duas laçadinhas, tá? Então, vamos fazer aqui um total de 8 pontos baixos. A gente vai subir aqui 4 carreirinhas de 8 pontos baixos cada, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as minhas 4 carreirinhas toda em ponto baixo. Agora, o último ponto eu não finalizo, vou fazer aquele arremate que eu já mostrei para vocês. E a gente vai subir aqui 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Lembrando que o primeiro ponto após a troca de cor sempre será baixíssimo. E a gente continua aqui com os pontos baixos, tá bom? Vamos fazer aqui as 2 carreirinhas com 8 pontos baixos cada. Eu vou fazer as minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei as minhas 2 carreirinhas em amarelo e já arrematei o meu fio. E assim a gente fica aqui com braço direito e braço esquerdo. A hora que a gente posicionar no corpinho do nosso Pinóquio, vão ficar os dois dedinhos aqui pra frente, ó. Estão vendo? Por isso que é importante fazer o direito e o esquerdo. E assim a gente finaliza os bracinhos. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer pé e perna, tá bom? Já fiz uma aqui pra adiantar, mas eu vou fazer a outra com vocês. A gente vai começar com a cor marrom, mas antes de começar, eu vou deixar aqui um pedacinho do fio para depois a gente costurar a base, tá? Então, eu já separei aqui um pedacinho do meu fio. Feito isso, a gente já começa aqui com o anel mágico. Continuo trabalhando aqui com agulha 2,5, tá bom, gente? Que é a mais fininha, o trabalho fica mais delicadinho. E reparem também, ó, que eu trabalho em ponto X, ó. Porque o ponto X deixa o trabalho bem mais fechadinho, estão vendo? Não fica buraco, o ponto fica bem mais fechadinho. E eu acho que fica mais bonitinho também. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o ponto X. Fiz aqui o meu anel mágico. O ponto X, eu pego a laçadinha por cima, ao invés de pegar por baixo, ó. O ponto normal a gente faz assim, pegando a laçadinha por baixo, ó. Por baixo, né? O ponto X, a gente pega a laçadinha por cima, ó. Venho por cima e trago a minha laçadinha, tá bom? Essa é a diferença de um ponto para o outro. É uma coisa bem simples, porém faz toda a diferença no nosso trabalho, tá? Se vocês conseguirem fazer o ponto X, vocês vão amar esse ponto, além de deixar o trabalho bem mais delicadinho. Então, vamos fazer aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os meus 6 pontos baixos, já posso fechar esse anel. E vocês repararam também, né, que já vou arrematando esse fiozinho aqui, ó. Eu não deixo ele pro final, não. Eu vou levando ele junto com os meus pontos, tá? A próxima carreirinha, a gente vai fazer um aumento para cada ponto da base, tá? Ó, venho no primeiro, faço 2 pontos baixos juntos, venho no segundo, 2 pontos baixos juntos, já levando esse fiozinho aqui, ó, para eu ir arrematando, tá? Depois que eu trabalho alguns pontinhos, eu já posso cortar esse fio que já ficou bem arrematadinho, tá bom? Então, essa carreirinha a gente vai fazer um aumento para cada ponto da base e no fim dessa carreira aqui a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Essa próxima carreira a gente vai trabalhar
um ponto baixo e no próximo um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos, tá bom? A gente vai fazer assim por toda a carreira, eu vou fazer os meus, já volto com vocês. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou finalizar e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui os meus 18 pontos baixos e agora a gente vai trabalhar pontos baixos vincados para ficar assim a nossa base, ó. Estão vendo? Porque assim forma aqui uma base para o pezinho ficar sempre em pezinho, ó. Tá? Então, a gente vai fazer os pontos baixos vincados, ó. Reparem que ele fica bem retinho, né? Então, o ponto baixo vincado, a gente vai fazer assim. A gente vem aqui no próximo ponto com a agulha de trás para frente e vai com ela de frente para trás. Ela vai ficar assim, ó. E faz o ponto baixo. Fizemos o primeiro. Aí, a gente volta aqui nesse mesmo pontinho que a gente acabou de fazer, nesse mesmo espacinho, e sai aqui no do lado. Ela vai ficar sempre assim, ó, na alcinha de trás ali, tá vendo? E faz o segundo ponto baixo. Volta aqui no primeiro espacinho que a gente acabou de fazer e sai no pontinho do lado, fazendo assim o terceiro ponto baixo. Volta aqui no pontinho que a gente acabou de fazer e sai no do lado, assim por diante, tá? E ela vai formando aqui, ó, esse vinco, ó, fica um pontinho aqui e um pontinho em cima, estão vendo, ó? Fica bem legal, tá? E é dessa forma, é mais fácil para nossa base ficar em pé. Mas quem tiver dificuldade, pode fazer aqui 18 pontos baixos em blow, que também vai dar certo, mas a base vai ficar mais retinha, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos vincados e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, os meus 18 pontos baixos vincados. E agora, a gente vai trabalhar normalmente, tá? Nessa alcinha aqui de cima, ó. Então, a gente vai fazer aqui 2 carreirinhas com 18 pontos baixos cada, tá bom? Ó, normalmente, tá bom, pessoal? Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui as minhas 2 carreirinhas e ficou assim. Tá vendo que aqui ele fica com uma barriguinha? Aí vocês me perguntam, mas essa base não tem que ficar reta para o Pinóquio ficar em pé? Sim. Aí que tá o pulo do gato, ó. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia precisar de um pedacinho de uma tampinha de margarina? Já recortei a minha aqui, do tamanho desse fundo aqui, ó. Recortei aqui mais ou menos, né? Meio tortinho, mas não tem problema. E fiz aqui 2 furinhos, ó. Eu faço aqui com a minha agulha. Pego aqui a minha agulha e faço esse furinho normalmente, ó. E depois eu passo a minha agulha de tapeceiro para deixar esse ponto um pouquinho mais largo. É assim que eu faço esse pontinho, tá? Vou colocar a minha base aqui dentro. Coloquei a minha base, vou entrar, ó, de dentro para fora. Eu já tô aqui com aquele pedacinho de fio marrom que a gente deixou no começo. Vou entrar com ela aqui, vou sair aqui embaixo, ó. Vou puxar, não puxo tudo, tá? Porque a gente precisa deixar um pedacinho aqui dentro pra costurar, ó. Assim. Vou voltar com ela aqui no pontinho do lado e vou sair aqui no outro buraquinho, ó. Puxei. Agora, aqui eu puxo bastante. Tá vendo? A gente só puxa assim e a nossa base já fica retinha, ó. Já sai aquela barriguinha que tinha aqui, ó. Viram? E aqui a gente amarra. Vamos dar aqui 2, 3 nozinhos bem apertados. Porque o segredo tá aqui, tá? Esses nozinhos aqui bem apertadinhos, tá bom? E eu já posso cortar esse fiozinho. E já tá pronto aqui
a base do nosso sapatinho, tá bom? Ó, fica assim, ó. E aqui já fica bem retinho, tá vendo, gente? Então, eu já volto aqui pra gente fazer a próxima carreira. Bom, pessoal, para essa próxima carreira, eu vou colocar um marcador porque a gente vai ter algumas diminuições para a gente não se perder, tá? Então, eu começo aqui fazendo 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. Deixa eu ver, 1, 2, 3 e 4. Fizemos aqui 4 pontos baixos, agora a gente vai fazer 5 diminuições. A diminuição, pessoal, tenta fazer ela bem apertadinha, ó. Eu nem puxo o fio, tá vendo? Porque assim ela não fica com buracos. 3. 4 e 5. 5 diminuições. E finalizo aqui com mais 4 pontos baixos até eu chegar no meu marcador, tá? Essa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 13 pontos baixos. Vou fazer meus 4 pontos baixos aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, nessa próxima carreira, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, um para cada ponto de base, tá? 3 pontos baixos e agora mais 3 diminuições, tá? 1, 2 e 3. E para finalizar essa carreira aqui, a gente vai trabalhar agora mais 4 pontos baixos até chegar no marcador, tá? E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 10 pontos baixos, tá? Vou fazer meus 4 pontos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já finalizei aqui os meus pontos, ó, e o sapatinho já ficou bem fechadinho. Agora, a gente corta o fio, eu já cortei o meu aqui, e não finaliza o último ponto, a gente vai fazer a troca de cor. Vamos finalizar aqui esse último ponto com cor de pele, tá bom? Já vou deixar esses 2 fiozinhos aqui no cantinho para eu arrematar. Essa carreira aqui, a gente vai trabalhar em ponto blow, que é pegando apenas a alcinha de dentro, tá bom, gente? Então, vamos... O primeiro eu faço sempre ponto baixíssimo. E os próximos pontos baixos, a gente vai trabalhar aqui um total de 10 pontos baixos, pegando apenas a laçadinha de dentro, tá? 10 pontos baixos em ponto blow, vamos arrematar esses 2 fiozinhos e eu já volto com vocês. Prontinho, fiz meus 10 pontos baixos em ponto blow, já arrematei o meu fio. E agora, pessoal, nós vamos fazer 2 carreiras todo em ponto baixo, tá? Agora eu volto aqui a trabalhar nas minhas 2 alcinhas. Vou fazer as minhas 2 carreirinhas com 10 pontos baixos cada e já volto com vocês. Bom, pessoal, já fiz aqui as minhas 2 carreirinhas, olha como tá ficando bonitinho. Agora, a gente vai fazer um aumento, tá? Então, eu venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. E faço até o fim da carreira um ponto baixo para cada ponto da base. Então, vou fazer aqui mais 8 pontos baixos, tá? Então, a gente vai chegar no fim dessa carreira aqui com um total de 11 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui a minha carreirinha com 11 pontos baixos. E agora, o que a gente vai fazer é ponto sobre ponto. Então, a gente vai subir aqui 4 carreirinhas com 11 pontos baixos cada, tá? A gente vai fazendo ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreirinhas com 11 pontos baixos cada e já volto com vocês.
Prontinho, pessoal, e assim a gente finaliza aqui uma perninha, tá? Como eu já fiz duas, eu terminei a primeira perninha e cortei o fio. Porém, vocês cortem o da primeira e o da segunda vocês não cortem, tá? Que a gente vai emendar uma perninha na outra. Eu vou parar aqui para eu dar mais uma dica para vocês, porque esse vídeo, além de estar muito especial, tá cheio de dicas, né? Ó, pra gente encher essas perninhas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o enchimento de pouquinho em pouquinho, tá? Com a ajuda da tesoura, eu coloco todo esse enchimento lá dentro, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá ruim. Ó, pego aqui o enchimento, com a agulha da tesoura, eu coloco esse enchimento lá dentro, ó. Principalmente ali no pezinho, ó. Vou jogando todo esse enchimento lá dentro, ó. Estão vendo, ó? E o pezinho assim vai ficando cheinho, ó. O pezinho já tá ótimo assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa pra colocar esse enchimento na perninha, tá? Vou pegando de pouquinho em pouquinho e vou encher nessa perninha. A gente não precisa encher muito, tá? Pra ficar dura. Pouquinho enchimento já resolve. Agora eu vou aproveitar e dar outra dica pra vocês, ó. Quando vocês fizerem a primeira perninha e cortar esse fio, a gente vai fazer o arremate da seguinte maneira. Vai pegar a nossa agulha de tapeçaria. Vou aproximar aqui para vocês entenderem bem. Deixa eu focar. Pronto. Ó. A gente finalizou aqui nesse ponto. Ao invés de fazer um ponto baixíssimo e arrematar, eu fiz o seguinte. Eu terminei aqui, ó, como esse daqui, tá vendo, ó? Terminei aqui o último ponto baixo, cortei o fio e puxei. Só faço isso, tá? E ele vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai pular aqui esse próximo ponto. A gente pula esse próximo ponto e vem no ponto do lado, ó. Então, a gente vem no segundo pontinho de dentro para fora. A gente traz esse fio. E a gente volta aqui, ó, pode puxar. A gente volta aqui naquele último ponto e põe no meio dele, ó, no meio desse último ponto. Fazendo assim, a gente esconde ali um ponto baixo e já forma outro, tá? Então, a gente continua aqui com 11 pontos baixos, porém com arremate perfeito. Eu venho aqui no pontinho de dentro para cortar esse fio, tá? Então, eu vou fazer um nozinho aqui no pontinho de dentro, ó. Como o meu ponto tá bem apertadinho, porque eu tô fazendo com a agulha 2, ele fica um pouquinho difícil da gente pegar, ó. Passei aqui pelo pontinho de dentro e vou dar um nozinho. Feito isso, jogo meu fio lá pra dentro e eu já posso cortar esse fio aqui, ó. Então, aqui a gente fez um arremate perfeito e continuamos aqui com 11 pontos baixos, tá? Então, todos os meus arremates eu faço dessa forma, tá bom, pessoal? Assim, evita aquele nozinho, fica com o arremate perfeito e continuamos aqui com 11 pontos baixos. Então, eu finalizo uma perninha, corto, arremato, faço a segunda perninha e não corto, tá? Então, ficamos aqui com duas perninhas. E eu já volto com vocês pra gente continuar pra fazer o corpinho. Prontinho, pessoal. Agora, para unir uma perninha com a outra, a gente vai deixar os sapatinhos virados para frente e vai apertar assim, ó. Porque a gente vai unir uma perninha com a outra na lateral, tá bom? Então, como a gente já finalizou aqui na lateral, eu não vou precisar tirar e nem fazer nenhum ponto, porque o último ponto meu já ficou aqui bem do ladinho, ó, bem retinho, tá vendo?
Então, como eu não vou precisar nem fazer, eu já vou fazer 2 correntinhas aqui. Se vocês precisarem, se ficou um pouco mais para cá ou um pouco mais para frente, pode fazer ou desmanchar um pontinho, tá? Então, eu já vou fazer aqui 2 correntinhas. Pegar a minha outra perninha, eu já coloquei enchimento, tá, pessoal? Nas 2 perninhas, ó. Pegar aqui a minha outra perninha, dobrar assim também, com o pezinho pra frente, ó. Vou pegar aqui na lateral dessa perninha. Feito isso, eu já vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo nessa perninha, ó. E agora, eu vou caminhar com pontos baixos até chegar lá do outro lado, no fim dessa perninha, tá? Fazendo e contando sempre. Então, contando aqui com o primeiro que a gente uniu, eu já fiz 3 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 11 pontos baixos, que é sobre essa carreirinha, e volto aqui no finalzinho com vocês. Prontinho, pessoal, já trabalhei 11 pontos baixos, tá? Um ponto para cada ponto de base, e agora eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos nas 2 correntinhas que a gente fez. Como a correntinha tem 2 ladinhos, trabalhamos dois pontos pegando a alcinha daqui e depois tem 2 pontos na alcinha de lá. Venho aqui no primeiro pontinho já da perninha e vou fazer aqui mais 11 pontos baixos, tá? Então, eu vou trabalhar mais 11 pontos baixos nessa perninha. Trabalhei aqui as 2 correntinhas com 2 pontos baixos. Quando eu finalizar, vou fazer 11 pontos baixos aqui e mais 2 pontos baixos aqui nas correntinhas do lado da frente, tá bom? Então, vamos fazer aqui um total de 11 pontos baixos nessa perna, 2 pontos baixos na correntinha na parte de trás. 11 pontos baixos nessa perna e 2 pontos baixos na correntinha nas alças da frente, tá? E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 26 pontos baixos, tá bom? Eu vou finalizar aqui os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já uni aqui as 2 perninhas e agora para facilitar eu coloquei o meu marcador, tá? Então agora, essa carreira aqui a gente vai fazer ela toda em ponto baixo, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um total de 26 pontos baixos, que foram os pontos que a gente fez na carreira anterior, tá? Vou finalizar com 26 pontos baixos e já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreira, ó, já tá dando forma aqui no nosso corpinho, já fizemos a junção das perninhas, né? Agora, essa carreira eu vou fazer ela com vocês, tá? A gente vai fazer um total aqui de 4 aumentos durante toda essa carreira, tá? Então, aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Fiz aqui um aumento, 2 pontos baixos juntos, tá? Agora, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos, vamos fazer aqui mais um aumento. Vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mais um aumento, 2 pontos baixos juntos, certo? Vamos fazer agora mais 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4
e 5. Vamos fazer aqui mais um aumento, nosso último aumento, e vamos finalizar aqui com 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, tirar o marcador. 5 e 6. Fizemos aqui os nossos 4 aumentos por toda a carreira e no fim dessa carreirinha aqui a gente chegou com 30 pontos baixos, tá? Agora eu vou voltar aqui com o meu marcador. Eu gosto de colocar o marcador no último ponto, não no primeiro, tá, pessoal? Eu coloco sempre no último. E a gente vai fazer aqui 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Então, vamos fazer aqui 2 carreirinhas com 30 pontos baixos cada, tá certo, pessoal? Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês.